Agora vamos entrar na nossa tese de investimento e premissas do modelo. Eu já usei essa palavra, essa frase várias vezes, tese de investimento, tese de investimento. O que significa na prática? Tese de investimento não é nada mais do que a sua teoria, a sua crença, o que você acha possível de abstrair de valor de um determinado ativo dentro de determinadas premissas. E o nosso papel como investidor é testar essas premissas para ter certeza que, no caso base, no caso ruim ou no caso bom, a gente continue capturando o valor de retorno que a gente quer capturar como investidor e, portanto, chegando a uma conclusão ou satisfatória da nossa tese de investimento, ou seja, você está confortável com a sua tese de investimento ao ponto que você está disposto a colocar capital, ou ao ponto que você vai falar, eu não estou confortável com a minha tese de investimento, preciso encontrar outra. E esse que é o nosso objetivo de decisão de pesquisa, que no nosso caso é Campinas, Centro de Campinas, até decisão de compra. Esse é o nosso objetivo. Então a gente entra aqui no slide de tese de investimento e vamos conversar um pouco sobre o que a gente está tentando testar aqui nesse estudo de caso. É a compra de um apartamento bem localizado para aluguel de longo prazo. Então aqui você vê que a ideia é mais genérica do que o imóvel que a gente decidiu analisar do começo. A nossa tese de investimento que a gente está testando no momento, abstraindo que existe um imóvel específico que a gente está analisando, a gente está primeiramente testando se existe fundamentos de mercado e de região e de tamanho e preço para sustentar um investimento onde a gente vai decidir comprar, alocar capital em um imóvel e alugar ele para moradores da região. E é justamente isso que a gente está testando. Então vamos descer aqui pelos principais pontos expostos nesse slide. Número 1. O centro de Campinas oferece boa localização, alta densidade urbana e fácil acesso a serviços, o que favorece a procura por aluguel. 2. A aquisição de imóvel com preço competitivo pode permitir atingir boa rentabilidade, mesmo com aluguéis abaixo da média de bairros nobres. 3. A análise de comparáveis indica imóveis semelhantes sendo alugados entre R$ 2.500 a R$ 3.200, reforçando o potencial de retorno. 4. Comprar abaixo da mediana do mercado pode gerar ganho tanto na renda quanto na valorização futura, especialmente com melhorias no imóvel. Pausando aqui para a gente conversar sobre o 3 e o 4. Conversando primeiro sobre o 3. A gente fez uma análise muito importante, que é a análise de aluguéis auferidos por imóveis comparáveis na região. E isso vai pautar a nossa premissa principal de receita. Com a nossa premissa principal de receita, que vão ser os aluguéis, isso já é para fins assim preliminares, para fins de conclusão preliminar, quase que 40% da resposta que a gente está procurando. Porque a partir do momento que a gente sabe qual é o nosso aluguel, e junto com o fato de que a gente sabe que, provando ser verdade, que existe baixa correlação entre o valor do aluguel e o tamanho do imóvel, a gente começa a ter aqui uma certa flexibilidade de modelo, onde a gente pode começar a testar diferentes níveis de preço de aluguel para diferentes tamanhos de imóvel, com certa tranquilidade de que se a gente sair mais ou menos 10% da média aqui, a gente ainda está dentro do esperado, porque a gente já tem esses valores na nossa cabeça. Nós, como investidores, estudamos isso de maneira suficientemente aprofundada nesse estágio que a gente está, para falar, tá bom, qualquer coisa dentro desse tamanho, dentro dessa média de aluguel, é um caso realista. Então agora eu já posso meio que travar uma premissa no modelo, de certa maneira, porque você vai ter que testar ele em diferentes cenários, mas você pode travar ali uma premissa e começar a testar custos, poder começar a testar taxas de financiamento, poder começar a testar valorização de imóvel, venda de imóvel, reforma de imóvel. Você consegue começar a mexer em outras variáveis, sabendo que essa, pelo menos, que é potencialmente a mais importante, está de uma maneira satisfatoriamente concluída por uma análise preliminar. Daí, 4. Por que a gente está comprando um imóvel abaixo da média, pelo valor abaixo da média, em uma região e uma cidade que, em estudos preliminares, tendem a demonstrar potencial de valorização, significa que a gente está abrindo espaço para cima, ou seja, para mais retorno, porque se a gente está comprando abaixo da média, é uma conclusão razoavelmente prudente de fazer de que o imóvel vai valorizar. Se você comprasse um imóvel acima da média, a chance dele valorizar é menor, porque ele já está no teto. Mas como você está comprando um imóvel abaixo da média, você já está entrando no mercado dentro de um preço mais protegido de um ponto de vista de investidor e abre mais espaço para melhorias.
O que significa que você protege a sua depreciação de retorno, entre aspas, o prejuízo do seu retorno, e aumenta a possibilidade de ter mais retorno em cima. E isso é muito importante. Então, essas são duas premissas que, como investidor, é importante você testar e testar e testar e chegar a uma resposta onde você esteja satisfeito com ela. Claro que vai ser muito, muito difícil você chegar a uma resposta onde você está 100% satisfeito com ela, sem você realmente ter entrado e gerenciado um imóvel na região, até você sentir a economia local. Então, claro que a sua análise vai chegar a um determinado ponto, você vai ter que fazer uma decisão de investimento. Se essa decisão de investimento foi positiva, você vai lá avaliar esse imóvel depois de 6 meses, um ano, e vai chegar a mais uma conclusão. Esse investimento foi bom ou ruim? Se esse investimento foi bom, talvez valha a pena você explorar um segundo investimento na região. E assim vai o trabalho do investidor, avaliando, estudando, fazendo uma decisão, avaliando essa decisão, estudando essa decisão e fazendo outra em cima dela. E assim você monetiza e cria patrimônio com base em investimentos. Voltando aqui para a lista. 5. A estratégia se baseia em identificar ativos com valor de entrada atrativo, boa liquidez para alocação e potencial de valorização com o tempo. Quais são as oportunidades e risco? Potencial para adquirir um imóvel bem localizado com valor de entrada abaixo da média, demanda constante por aluguéis no centro, especialmente estudantes, trabalhadores da saúde e comércio, e potencial de valorização futura com revitalização urbana e consolidação da região central. Riscos. A tese depende de encontrar o imóvel certo no preço certo, o que exige disciplina. É necessário compreender a dinâmica de preço versus tamanho para fazer a melhor decisão de alocação de capital. Voltando para aquele gráfico que mostra que existe um valor por metro quadrado decrescente versus o tamanho do imóvel, é importante você entender essa dinâmica para que você se posicione de um ponto de vista de risco no melhor tipo de imóvel possível para dentro da região. E por fim, a rentabilidade depende de manter o imóvel ocupado por inquilinos confiáveis ao longo do tempo, mas isso é quase que óbvio para dentro de uma estratégia de aluguel de longo prazo. É necessário fazer uma análise profunda para ver se a tese de investimento sustenta e a compra ser viável. Então, isso resume a nossa tese de investimento. Então, nos próximos vídeos, nos próximos slides, a gente vai começar a discutir como que você imputaria esses valores dentro de um modelo financeiro. Então, continue acompanhando a gente aqui. Caso tenha alguma dúvida, por favor, fique à vontade de colocar nos comentários, a gente vai te responder. A gente sabe que existe aqui uma certa densidade de informação, então fique à vontade de fazer as perguntas, a gente vai tentar responder elas da melhor forma possível, mas o objetivo até agora, até esse momento, era avaliar o centro de Campinas, a cidade de Campinas. Agora a gente vai entrar no nosso imóvel.